Olá a todos, como vocês estão? Então, nós estamos entrando na nossa aula da semana 8 de setembro. Então, o ano está voando, não é mesmo? Nosso material de referência será, mais uma vez, o vídeo do Centro de Mídias, a nossa aula do Centro de Mídias, e na nossa apostila na página 75. Quem, por alguma condição, não conseguiu pegar o livro físico, não se esqueçam que coloquei o link do governo para que cada um possa baixar o livro em PDF e poder estudar pelo celular, de forma a facilitar o estudo de todos. O nosso objetivo, como sempre, é compreender a aula do Centro de Mídia, aprofundar o conteúdo da apostila e ir além, incentivando uma reflexão pessoal sobre a aula e levando a novos conceitos. Nós vamos retomar o conceito de liberdade aqui, para entender liberdade, direitos humanos, a ética e a moral por trás ou a partir do conceito de liberdade. Então, relembrando da nossa aula antes do recesso, quando a gente tem essa questão de liberdade, é uma escolha racional dos meus atos, aos quais nós estamos nos referindo. Então, eu estou consciente dos meus atos, eu assumo as consequências e as implicações por eles. Então, eu estou livremente escolhendo fazer isto. Quando eu estou escolhendo, eu percebo que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, eu começo a perceber que algumas situações não convêm à minha pessoa. Então, vamos imaginar que se eu escolho gostar de um estilo musical, isto vai ter como uma consequência que eu não vou necessariamente gostar de outro estilo. Eu posso usar aqui a palavra convém, porque serão estilos, vamos dizer assim, contrários. Então vamos imaginar alguém que goste de sertanejo vai ter uma dificuldade, não estou dizendo que seja, né? Ele vai ter uma dificuldade em entender um Sepultura. Então aquele rock do Sepultura, o cara não vai bater, ele vai falar assim, nossa, eu gosto de Tonico e Tinoco, mas eu não consigo ouvir o Sepultura, não me desce. Problema nenhum, desde que seja uma escolha. Esta escolha, esta racionalidade dos meus atos, eu assumindo as consequências por eles, me levam a ter consciência da minha existência e da existência do outro. Então eu percebo que eu existo, eu percebo que eu tenho as minhas escolhas, eu tenho meus gostos, eu sou um indivíduo. Quanto mais eu percebo isso e mais livre eu vou me tornando por essas escolhas, mais eu vou percebendo o outro também como sendo um indivíduo. E dentro dessa ação de indivíduo, ele vai ter também os gostos dele, vai ter as ações dele, e eu tenho que respeitar porque é uma ação política. Então, quanto mais eu quero o meu bem, mais eu vou começar a perceber que vai passar pelo bem do próximo. Então, se eu quero, por exemplo, que corra tudo bem na viagem do ônibus, quem me garante que um bom dia não vai segurar isso? Nossa, foi horrível essa ideia, né? Mas, enfim, eu vou percebendo o outro. Isto vai sendo consequência do quê? Do meu livre arbítrio. Então eu percebo que a sociedade ela vai agindo melhor e quando eu me coloco a também agir melhor. Aí sim pode entrar esse exemplo fraco que eu dei. Eu vou agindo da minha melhor maneira possível e isso pode contagiar. Então, neste período de quarentena, nesse período em que muitas famílias passam por dificuldades, perdendo emprego, perdendo casa, perdendo sustento, essa ação de liberdade leva muitas pessoas a agirem de forma caridosa, ou a olharem o outro e eu vou ajudar, nem que seja dando um bom dia, pegando na mão e falando vai ficar tudo bem. Então,
não faltam exemplos nesse nosso período em que estamos vivendo de pessoas que vão compartilhar, nem que seja o seu tempo, ouvindo alguém desabafar dos problemas, uma situação que a gente pode ter com nossos amigos mesmo, né? Há pessoas que vão fazer marmita, vão distribuir roupa, vão ajudar a pessoa a tomar um banho, vão ajudar uma pessoa a trabalhar, arrumar emprego. Então, a nossa sociedade está se movimentando, ou pessoas dentro dessa sociedade estão se movimentando, tirando de si o melhor, a partir do seu livre-arbítrio, percebendo que outros estão em dificuldade e que hoje é esta pessoa passando pela dificuldade, mas nada impede que amanhã seja eu. E aí é a regra de ouro. Eu também acharia muito bom se alguém viesse nesse meu momento e me desse nem que seja uma mão e falar vai ficar tudo bem. Então, para quem está no fundo do poço, essa situação pode ser uma situação de virada na vida. Então, essa liberdade nos leva a buscar o melhor de nós e a olhar o melhor do outro também. Essa ação de vida política. Então, a nossa liberdade, ela é um ato político. Então, nós já falamos isso, não é ato partidário. Partido faz parte da política. Mas todas as nossas ações cotidianas, elas são ações políticas, porque nós não estamos isolados. Então, o próprio fato de estar assistindo este vídeo nesse momento é um ato político. Então, você, enquanto indivíduo, está assistindo. Eu, enquanto indivíduo, gravei. Há um terceiro indivíduo, que é o Estado, que nos tem o currículo, fala assim, olha, vamos universalizar o conhecimento, de forma de que neste momento os alunos irão aprender tal coisa. Existe o pessoal do YouTube que possibilita essa facilidade da gente conversar nesse momento, por mais problemas que tem, e há outras infinitas pessoas. Então, quem construiu o celular, quem construiu o computador, quem está trabalhando fazendo energia, quem está trabalhando. Então, perceba que o ato de você assistir um vídeo, quantas pessoas estão envolvidas nesta situação? Todas envolvidas com propósito político, de gerar, em teoria, a melhor internet, a melhor possibilidade possível, ou redundância, para que você aprenda a ação política. E da mesma forma que isto vai gerar a você um bem, também gera a eles. Então, estas pessoas estão trabalhando, estas pessoas estão recebendo um salário. Então, elas vão ter como pagar as contas dela, elas vão ter toda uma cadeia de ações que vai passar e vai atingir você em algum momento. Então, você vai trabalhar em algum lugar e, de repente, encontra uma dessas pessoas que te ajudou a estudar, a estar ali. Então, percebe como tudo está interligado. Dentro dessa interligação, nós vamos fazer este exercício utilizando a razão. Então, todo esse exercício para perceber como todos estão interligados é um exercício racional. Eu preciso fazer este pensamento de, poxa, eu estou assistindo em uma tela, eu estou ouvindo, alguém construiu, alguém desenvolveu, alguém isso, alguém aquilo, tal, racional. Então, eu percebo este outro a partir do meu uso racional. Se eu percebo este outro, se eu percebo que ele é político, vai ter uma ação moral, vai ter uma ação ética, no sentido de que como que eu vou responder a esta sociedade. Então, se eu sou livre, se eu sou político, eu vou buscar responder da melhor maneira possível. Vou errar? Vou errar. Vai ser intencional? Nem sempre, ou não necessariamente. Então, eu vou buscar da melhor maneira possível conviver dentro desta sociedade. Então, essa liberdade como um ato político. Agora, nós temos que nos preocupar também quando a liberdade se torna libertinagem, que nós vimos em outra aula. Então, eu perco esta visão do outro e começo a destratar este outro. Óbvio, quando a gente pensa numa situação, vamos dizer assim, de rua, de bairro, uma situação, entre aspas, pequena, é uma solução
fácil, entre aspas. Agora, quando eu amplio isto observando este nosso mundo e toda a sua dimensão, a gente tem que pensar assim, poxa, como que eu vou desenvolver moralmente e eticamente o mínimo direito político a todos, independente do país em que ela viva? Então, uma das respostas que a humanidade criou foi a Declaração dos Direitos Humanos. A primeira Declaração dos Direitos Humanos, ela vem da Revolução Francesa, dos direitos do homem. Hoje é mais comum, e por isso que a gente vai pular nesse primeiro momento a Declaração do Direito do Homem, porque, salvo engano, ela já é vista em história, mas nesse momento é focado na ONU. Os direitos humanos hoje, 2020, eles vão seguir o que a ONU fala assim de direitos inerentes, ou seja, pertence a todo ser humano. Então, todo indivíduo humano já nasce com esses direitos, independente da sua raça, do seu sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer condição. Então, qual que é a condição para ser acolhido dentro desses direitos humanos? Ser humano. Então, eu não vou olhar sexo, eu não vou olhar raça, eu não vou olhar etnia, eu não vou olhar onde você nasceu, se você é rico, se você é pobre, sua coisa, nada. Há algo fundamental a todos os indivíduos neste mundo, e este fundamental a todos estes indivíduos deve ser respeitado. Então, a Organização das Nações Unidas, esta entidade que congrega aproximadamente 149 países, se eu não me engano, com um propósito de, entre outras situações, controlar a questão dos direitos. Então, lembre-se, a ONU nasce pós Segunda Guerra com o objetivo de evitar que os horrores do Holocausto se repetissem. Então, você tem por um lado a questão da Guerra Fria, da cortina de ferro que vai gerar de um lado Estados Unidos, o chamado Primeiro Mundo, o mundo soviético, o chamado Segundo Mundo, e o mundo subdesenvolvido, que o Brasilzão está lá de Terceiro Mundo. Então, eu tenho por um lado a Guerra Fria, por outro lado eu vou ter esta ONU que vai contar inclusive com Rússia e China. Então, o braço mais comum, mais famoso é o Conselho de Segurança, que decide quando a ONU precisa intervir em uma nação para garantir esses direitos. E lá você tem Rússia e você tem China. Isso desde os primórdios. Então são países que nunca perderam essa cadeira, perderam essa liderança. Por isso que em algumas situações é difícil da ONU intervir. Porque aí você tem todo um jogo político, vamos dizer assim, partidário, aí sim, de interesses que vão agir ou não. E aí precisa chegar a um consenso entre todos para agir. Então, por exemplo, a Líbia do Gaddafi, as duas guerras do Golfo, você tem a ação na Romênia do Milosevic, você vai ter onde mais nós tivemos a ação da ONU ultimamente, os capacetes azuis. Então, até mesmo aquela explosão do Líbano, semanas atrás, se vocês se lembram, tem um navio brasileiro que fica na costa de Beirute. Ele está lá a serviço da ONU, ajudando a combater o terrorismo, porque a região do Líbano ela é foco de células terroristas e de comércio marítimo de produtos proibidos, de explosivos, etc. Então há um embargo em alguns países lá, e o Líbano é meio que uma rota de transporte legal, e é solicitado ao Brasil, nesse caso específico, que tenha um navio lá para ajudar a fazer essa patrulha. Então a ONU pediu que o Brasil faça essa patrulha. O Brasil, como membro da ONU, vai lá garantir esse direito à vida universal e faz essa patrulha lá. Aí eu acho que eu já estou até fugindo um pouquinho. Então, mas é só para demonstrar como a ação da ONU, mais do que uma ação militar, que é a ação mais conhecida, é uma ação, ou deveria ser uma ação de preocupação nos direitos do indivíduo.
Então isso vai buscar o quê? Eu tenho que garantir, segundo a ONU, que você tenha a sua liberdade. Seja esta liberdade a sua opinião, então não é porque você pensa o contrário de alguém que você não pode se exprimir. Não, você tem todo o direito de expressar a sua opinião contrária a alguém. Então, qual é a graça de um campeonato de futebol se existir só um time, se existir só uma torcida? A mesma coisa no mundo. Existem ideias diferentes, existem pensamentos diferentes. Lembra do Sócrates? Eu só sei que nada sei. Se eu não tiver este diálogo com o outro, como é que eu vou saber de alguma coisa? Então, direito à liberdade, à opinião, à expressão, ao trabalho. Então, todos nós temos direito a conquistar com o nosso trabalho aquilo que nós desejamos. Direito à educação. Então, mesmo com esta pandemia, bem ou mal, todos nós estamos trabalhando para que vocês tenham a melhor educação possível dentro desse período de quarentena. Então, muitas vezes pode não ser a educação ideal, provavelmente, mas há um empenho por parte da escola, por parte do governo, etc., bem ou mal, de que todos tenham a educação, a melhor educação possível dentro desse momento. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, vamos fazer o possível com as armas que a gente tem. Então, neste momento, a nossa arma é a internet, é a TV do centro de mídias, é o Google Classroom, é o professor gravando um vídeo no YouTube. Não substitui a aula presencial, não substitui a gente ter aquela conversa olho no olho, tirar aquela dúvida na hora, ler um livro. Nada substitui isso, mas é o que temos para hoje e vamos usar isso porque a gente não pode perder um ano na nossa educação, né? Agora, características, então, quando a gente pensa dos direitos humanos a partir do conceito da ONU. Então, a gente tem que pensar em primeiro lugar, é o respeito e a dignidade. Então, cada pessoa deve ser respeitada e cada pessoa possui a sua dignidade. Então, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe pensamento melhor do que o outro. Existem pensamentos e isso nós vamos construindo uma verdade. Se eu me fecho e digo que a minha verdade é absoluta, eu voltei para o fundo da caverna, que nem diria o Platão. Então, eu só vou evoluir no meu estudo, eu só vou evoluir na minha busca. Então, a humanidade ela só está chegando no nível em que ela está de tecnologia porque ela foi evoluindo. Respeito a cada um, olha a dignidade de cada um e vamos, a partir da ideia de cada um, estudando e desenvolvendo. A partir desse estudo, desse diálogo, nós vamos perceber, poxa, realmente esta ideia faz sentido? Não, esta ideia não faz sentido. E aí nós temos a ciência que nos ajuda a ir explorando isso tudo. Então, olha, a ideia vamos imaginar assim, a ideia de um Tesla funciona ou não funciona, a ideia de um Franklin funciona ou não funciona. Então vamos testar, vamos desenvolver, mas em nenhum momento vamos deixar de ouvir alguém que tem uma ideia. Então é meio redundante, mas só para deixar claro a questão respeito e dignidade. Característica também, direito humano é universal, ele vai englobar todos. E aí, por isso que gera esse problema muitas vezes de pensar o imigrante. Então, poxa, o imigrante possui direito humano, ele possui direito à segurança. Então, como que nós vamos lidar com isso? Ao mesmo tempo, o país que vai acolher, ele tem que estar preparado para acolher esse imigrante, porque senão ele vai gerar um problema interno também. Então, as grandes discussões ou longas discussões vão sendo geradas sobre como nós vamos gerar este equilíbrio de forma a tratar todos da forma mais humana possível. Os direitos humanos, eles são inalienáveis. Então, eles não perdem esse efeito. Então, a dignidade do ser humano, ela nunca acaba. A dignidade do ser humano ela é indivisível, então a partir dos direitos humanos a gente nunca perde, nunca se divide esse respeito, essa dignidade.
eles são interligados. Então eu não consigo viver um direito humano sem viver os outros. Então a dignidade humana, ela é intimamente ligada ao respeito. Essa dignidade e esse respeito fazem parte de todos os indivíduos. Eu não posso pensar que há indivíduos que merecem o direito humano e há indivíduos que não merecem o direito humano. Isso é impossível de se pensar dentro dessa afirmação da ONU. Ao mesmo tempo, isto nunca acaba. Então percebem como eu englobo todos e nunca vai se alterar isso, porque a partir do momento em que se alterar, eu perco o caráter dos direitos humanos. Então, após essa introdução sobre o conceito de direitos humanos, nossas sugestões da semana, elas são um pouquinho já da semana passada também, né? Então, por exemplo, um sonho de liberdade continua para a gente pensar o que é ser livre mesmo sendo preso. Então, será que a nossa liberdade ela é condicionada pela sociedade? Aí são perguntas para a gente ir se fazendo a partir do momento que vai vendo o filme. Outro exemplo, Mel Gibson, Coração Valente, um filme muito bom. Pensar assim, o que é a liberdade e a política de bem comum, política buscando o bem da sociedade, e o que é uma política partidária. Isso fica muito evidente no filme, óbvio. Por ser um filme, ele vai ter um antagonismo bem distinto. Mas assim, é bem interessante em alguns momentos. Acho que dá para dar spoiler, porque o filme é antigo, né? A questão do William Wallace e do rei da Escócia mostra muito bem a política como bem comum e a política como partido, como manutenção do poder. Não sei se é spoiler, que o filme é velho pra caramba, né? 95, olha lá. Outro, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, filme de Thomas More, um britânico que morreu após por Henrique VIII, porque ele não aceitava que ele se divorciasse mais uma vez para se casar. Então é muito interessante para mostrar essa liberdade do indivíduo, esta questão da moral, esta questão da ética e de como esta moral e esta ética elas estão impregnadas do livre-arbítrio e de que como a morte não é nada perto do você dormir com a consciência tranquila ou morrer com a consciência tranquila. Esse filme é um pouquinho mais difícil de achar, não lembro se tem no YouTube, eu acho que nos sites Jack Sparrow da vida dá pra achar, eu achei um dia desses aí. Coração Valente não é difícil de achar, o Em Busca da Um Sonho de Liberdade também não é difícil de achar. Então, nossas sugestões para ajudar a aprofundar isso. Questão da ONU, filmes Guerra Fria, Doutor Fantástico, Jadotville e outros mais ajudam. Eu vou ver se encontro algum fácil e eu vou tentar colocar depois no mural a sugestão. Não se esqueçam de responder às nossas atividades. Nós já estamos em setembro, o ano está voando, agosto, que é um mês sempre complicado, já foi rapidinho. Então não vamos bobear, não vamos ficar para trás, porque o vestibular está aí. Então vamos firmes e fortes, porque está acabando. Então, sem mais dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, o nosso plantão de dúvidas permanece às quintas-feiras, exceto quando tem as eletivas, né? Que a prioridade é a eletiva, mas isso não quer dizer que você não tenha como tirar a sua dúvida. Coloque no mural, mande um e-mail pelo Classroom, que assim que chega o e-mail para eu respondo o mais rápido possível. Qualquer coisa tem o contato, tem o e-mail aqui, não esqueçam ou não tenham medo de perguntar, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Então, após essa aula, eu desejo a todos uma ótima semana, ótimo estudo, ótimo trabalho, ótima diversão. Cuidem-se, cuidem da saúde do corpo e principalmente da saúde da cabeça, porque não é fácil tanto tempo assim. E espero em breve encontrar a todos. Então eu desejo tudo de bom a todos vocês
e até breve.